tudo bem? O meu nome é Nathalie. O meu nome é Cristal. O meu é Jamile. E o meu é Alessandra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro O Sonho de Mendeleev. A verdadeira história da química. O Sonho de Mendeleev, a verdadeira história da química. Dmitri Mendeleev estava debruçado sobre o problema dos elementos químicos. Foi quando ele pegou um maço de fichas brancas e começou a escrever os símbolos químicos em letra de forma, depois seu peso atômico e uma curta lista de suas propriedades. Foi quando debruçou-se sobre a mesa e adormeceu imediatamente. E então teve um sonho. O pensamento científico surgiu junto com o pensamento filosófico, com os pré-socráticos. Começou com o próprio pai da filosofia, Tales de Mileto. Há uma lenda que diz que Tales ele gostava de caminhar ao redor dos morros de Mileto. E aí, certa vez, ele percebeu que os morros, certa vez, fez parte também do mar. Então, os morros antes eram água. E aí, também, acredita-se que ele percebeu que a água do mar se transformava em névoa e que a névoa se transformava em nuvem e a nuvem se transformava em chuva e voltava a cair e a virar terra. Então ele acreditou que o princípio de todas as coisas, o elemento fundamental, era a água e tudo era constituído de água. Seu discípulo, Anaxímenes, já acreditava em outra coisa, que tudo era constituído de ar. Afinal, ar comprimido era água, água comprimida era terra, terra comprimida era pedra. Então, tudo era constituído de ar. Tudo era ar condensado. E aí, nisso, já saiu uma qualidade de propriedade química. Heráclito é o criador das frases "ninguém entra duas vezes no mesmo rio" e "o sol é o novo a cada dia". O que ele queria dizer com isso? Que o mundo estava em um constante fluxo contínuo. Então, tudo mudava toda hora. E o seu elemento primordial era o fogo. E então surgiu Empédocles. Ele foi quem surgiu com a teoria dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Também afirmou que nada no mundo era criado ou destruído. Então já tem uma vaga ideia sobre a lei da conservação de massas que Lavoisier surge depois. Embora no mundo antigo eles acreditassem que os 4 elementos eram esses, e esses não são, hoje a gente sabe que não são elementos, porque são, na verdade, junção desses elementos, né? A água ela é formada de hidrogênio e oxigênio, então são 2 elementos separados. E aí eles já conheciam esses elementos que a gente conhece hoje, eles só não sabiam que o nome deles era elementos e que eles tinham propriedades diferentes. E aí, por que eles tinham essa ideia de que água, terra, ar e fogo eram elementos? Foi por isso que surgiu Leucipo com a sua teoria atômica, porque ele foi a primeira pessoa a pensar que o mundo ele era constituído de átomos indivisíveis. Em seguida, seu discípulo, Demócrito, veio com a teoria dizendo que, na verdade, o mundo ele era constituído de infinitos átomos indivisíveis e que eles estavam em constante movimento. Todos esses filósofos que a gente falou até agora, eles eram pré-socráticos. Em seguida surgiu Sócrates, mas aí ele veio com aquilo de conhece-te a ti mesmo. Então ele tirou esse foco de qual é o princípio primordial do mundo, o que o mundo é constituído, e começou a pensar mais no ser humano separado. Então, esses filósofos que vieram após ele, Platão, Aristóteles, eles pensavam muito mais voltado no ser humano, um pensamento, um raciocínio muito mais abstrato do que, de fato, o que é o mundo é constituído. A Alexandria surgiu a quimeia, que é a raiz da nossa palavra química, né? A quimeia, ela pegou essa ideia dos 4 elementos lá dos pré-socráticos e disse que esses 4 elementos, eles não eram de fato elementos, porque eles não eram fixos, eles podiam mudar, né? Se a água podia virar vapor
Então ela estava se transformando. Então já era um conceito de propriedade física, né? Mesmo que não fosse química, mas eles já definiram que aquilo ali não era um elemento. O grande alquimista Zósimo, ele fez diversos processos experimentais, como destilação, filtração, soluções. Então ele percebeu que a transformação química ela podia ser realizada de forma mais rápida através de um catalisador. Claro que na época eles não sabiam que era um catalisador, mas é a mesma ideia, foi aí que surgiu. Tudo isso ele descobriu através de tentando transformar metais em ouro, porque essa era a grande busca dos alquimistas, transformar os metais em ouro. Dejabir, ele modificou essa ideia dos 4 elementos, porque ele definiu que os metais eles eram formados por dois elementos, mercúrio e enxofre. Através disso, ele começou a ter uma ideia, uma pequena compreensão sobre reações químicas. Então surgiu a pedra filosofal, que era um pó pesado brilhante e que exalava um perfume celestial. Eles acreditavam que essa pedra, quando vermelha, podia transformar os metais em ouro, e quando branca, podia transformar os metais em prata. A infinita busca por essa pedra conseguiu com que esses alquimistas do século XIV eles compreendessem mais sobre os ácidos. Foi aí que eles descobriram que existiam os ácidos. Então, tem o Paracelso, que eu vou deixar para a Nathalie falar. Então, como a Janine falou, que eu ia falar um pouquinho sobre o Paracelso, por volta de 1500, a medicina era considerada ultrapassada. Nesta época, só se conhecia o tratamento de doenças através de ervas, plantas e substâncias extraídas de animais. Não se imaginava que a cura para alguns males estava em recursos minerais. Então, foi aí que Paracelso desempenhou seu papel na medicina e na alquimia. Inclusive, ele falou que todas as substâncias são veneno, que não existe nenhuma substância que não seja veneno, a não ser a dosagem correta dessa substância. Então, Paracelso ele revelou que os elementos químicos como zinco, ferro e manganês poderiam estar presentes no nosso corpo. Ao contrário do que se pensava na época, os materiais existiam de forma orgânica e não somente de forma inorgânica no organismo. Então, foi a partir daí que ele propôs uma interação entre os minerais e os metais com o bem-estar do homem. E também, um dos seus estudos envolvia a cura de sífilis com mercúrio. E também, através disso, foi aí que a química alavancou o seu desenvolvimento. E essa foi a descoberta mais importante da vida dele. E agora eu vou transferir para a Cristal, que vai falar um pouquinho sobre o William Gilbert. Então, como a Nathalie falou, eu vou falar sobre o William Gilbert. Ele foi um médico e um físico que foi responsável por classificar materiais elétricos, aqueles que se podem eletrizar por fricção. E materiais elétricos são aqueles que não possuem essa propriedade. Ele classificou como os materiais magnéticos os corpos que são como os ímãs. Ele classificou isso através de um experimento que ele fez, que foi o seguinte: ele pegou um ímã, alho esmagado e pregos. Ele pegou o ímã, colocou no alho esmagado e aproximou do prego. E os pregos se atraíram. E através desse experimento, ele conseguiu descobrir as afinidades e diferenças entre os corpos elétricos e magnéticos. Ele também descobriu que qualquer material pode se tornar elétrico, mas só os compostos de ferro permitem ser magnéticos. Ele realizou também importantes pesquisas a respeito do magnetismo na Terra, fazendo uso de um ímã esférico que tem o nome de Terrela, sobre o qual ele apoiou uma agulha e conseguiu estudar as propriedades e concluiu que correspondiam às da Terra. Ele concluiu que a Terra é um grande ímã. Explicou a direção norte-sul da agulha magnética e também a sua inclinação. Embora Copérnico tivesse demonstrado
convincentemente que os planetas orbitavam o Sol e Kepler tivesse mostrado matematicamente que essas órbitas eram alguns eclipses que haviam, ninguém sabia realmente assim como os planetas eram mantidos na órbita. Seu nome deveria ter sido imortalizado na unidade de força chamada magnetomotriz, que hoje a gente conhece por ampere. Agora, a Alessandra vai falar sobre a história de vida do Mendeleev. Como que Sá falou, eu vou falar um pouco sobre a vida do Mendeleev. Dmitri Mendeleev nasceu em 1934 na Sibéria. Por passar muita dificuldade morando na Sibéria, ele e sua mãe se mudaram para São Petersburgo. Mendeleev, ao longo de sua vida, criou muitas inimizades, o que fez com que seus pensamentos não fossem muito aceitados na comunidade científica. Após sua formação, Mendeleev foi professor na Rússia, onde ele passou muitas dificuldades porque os conhecimentos atualizados não tinham chego lá, então ele escreveu diversos livros. Um dos materiais que Mendeleev produziu foi um livro sobre química inorgânica, atualizando os novos conhecimentos no livro. Enquanto ele escrevia o livro, ele percebeu muita dificuldade em organizar os elementos de uma forma coerente. Então Mendeleev pensou numa forma lógica de agrupar esses elementos, então ele começou a procurar algum padrão entre eles. Mendeleev gostava muito de jogar paciência com cartas, então a partir disso ele começou a tentar organizar os elementos de uma forma que fizesse sentido químico. Após 3 dias sem dormir, pensando, Mendeleev acabou pegando no sono e nisso ele teve um sonho. Ao despertar do sono, escreveu imediatamente essa tabela. Ele compreendeu que quando os elementos eram escritos numa ordem crescente de massa atômica, várias propriedades químicas se repetiam em intervalos regulares periódicos. Por isso, a sua descoberta recebeu o nome de tabela periódica dos elementos. Ele deixou alguns espaços vagos, dizendo que nenhum elemento se encaixava ali porque eles ainda não haviam sido descobertos, mas que ainda seriam. Além disso, ele especificou até mesmo quais seriam as propriedades desses elementos químicos ainda não descobertos. Esse vídeo foi patrocinado pelo Estúdio Nático Tatuarte. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Classificar os materiais. Esse vídeo foi pra... Ah, não se coloca. Não precisa. Esse vídeo foi pra... Ah, não se coloca. Eu espero que ele dê a nota máxima desse trabalho pra gente. Respira. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. Em breve estaremos de volta com um novo vídeo. Não perca!